Maranata, olá queridos irmãos do nosso amado distrito de Curicica, quero mandar um abraço para os membros das nossas 5 congregações, Vargem Grande, Curicica, Santa Luzia, Vargem Pequena e Bandeirantes. E também um grande abraço para os nossos amados irmãos lá da igreja de Três Pontas, em Minas Gerais, que estão realizando uma vigília jovem nesse momento. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Um abração em todos vocês. Aqui quem está falando é o pastor Igor Carvalho. Nós vamos nesse momento fazer uma reflexão bíblica. Nós vamos refletir sobre a pandemia de coronavírus e a segunda vinda de Cristo. Sabe, o mundo tem estado aterrorizado com esta pandemia desde o final de dezembro deste ano passado, 2019. Mas, na realidade, a pandemia já assolava a China desde novembro, isso se sabe. Acreditava-se que ela havia chegado ao Brasil em fevereiro, mas, na realidade, já se descobriu que foi no mês de janeiro agora de 2020. Os dados oficiais da Covid-19, nesse momento, hoje, que é dia 3 de abril, são os seguintes: 749.322 pessoas contaminadas pela Covid-19, que é a enfermidade provocada pelo novo coronavírus, este vírus chinês, e 53.159 pessoas que morreram. Esses dados são extraídos do site Worldometers, que é um site de estatística mundial, que é o mais confiável em estatística no mundo e que está inclusive trazendo as notícias sobre o coronavírus também, traz dados bem precisos. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, no momento hoje, nesse momento, dia 3 de abril, são 7.910 casos, 7.910 pessoas contaminadas e 299 mortes até o presente momento. Então, irmãos, será que a Sagrada Escritura tem alguma coisa a dizer a respeito desta pandemia? Será que Jesus a profetizou? Seria ela uma das 7 últimas pragas do Apocalipse? Seria ela um castigo divino? Bom, nós vamos refletir um bocado hoje sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Porém, mesmo o Senhor deixou sinais indicadores que mostram quão próximo está a sua volta. Jesus deixou, por exemplo, sinais na natureza e no espaço sideral. Nesse mesmo capítulo 24 de São Mateus, versículo 29, olha o que a gente lê aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Repare, aqui em São Mateus, Jesus está falando sobre dia escuro, escurecimento do sol e da lua, e também queda de estrelas. Esses 2 sinais serão acrescidos de um outro que viria anteriormente no livro do Apocalipse. Está em Apocalipse capítulo 6, versículos 13 e 14. Vamos conferir lá. O último livro da Bíblia escrito para os nossos dias, Apocalipse capítulo 6, na realidade desde o versículo 12, versículos 12 até o 14. Diz assim, Apocalipse 6, 12 em diante. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Quero dizer que eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada.
Então veja, esses 3 sinais antecederiam a volta de Jesus. Um grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Ora, nós sabemos que essas 3 profecias se cumpriram. A primeira, o grande terremoto, se cumpriu no dia 1º de novembro de 1755. Era o dia de Todos os Santos. As igrejas estavam apinhadas e o epicentro desse violentíssimo terremoto foi a cidade de Lisboa, em Portugal. Esse terremoto, ele matou mais de 90.000 pessoas. Os templos estavam apinhados de fiéis e eles com seus sacerdotes, em sua maioria, faleceram porque quase todos os edifícios, quase na realidade todas as construções de Lisboa vieram abaixo. Houve simultaneamente um maremoto. Então o mar recuou primeiramente e depois ele se acometeu sobre o continente, sobre Lisboa, com ondas que variavam de 12 a 20 metros de altura. E matou muita gente. E destruiu muita coisa. O terremoto, na realidade, destruiu muita coisa em Portugal. E abalou Portugal inteiro. E fez tremer também a Espanha, sendo sentido nas ilhas do Atlântico, na Grã-Bretanha e até mesmo no norte da África. Além do grande terremoto, como nós lemos aqui no texto bíblico, a palavra de Deus nos advertia a respeito do escurecimento do sol e da lua. E isso se cumpriu por ocasião do dia escuro. Esse dia escuro foi o dia 19 de maio de 1780. Esse dia escuro, ele ocorreu sobre a Nova Inglaterra, que é a costa nordeste dos Estados Unidos. Em plena luz do dia, tudo simplesmente se escureceu. O sol não deu a sua claridade, de tal maneira que os animais entenderam também que houvesse anoitecido. Dali, as galinhas voltaram para os seus puleiros, os cavalos para os seus estábulos, as vaquinhas para os seus currais, mas na realidade estava de dia ainda. E as trevas eram tão densas que mesmo a iluminação artificial, de lamparinas, tinha muita dificuldade de dissipar tão densas trevas. À noite, a lua ficou vermelha como sangue. Este foi o dia escuro. E o terceiro sinal na natureza, no espaço sideral, que é que o 6º selo deixou, e vamos lembrar que os 7 selos, eles são 7 fases diferentes da história cristã, e o 6º selo traz os eventos que antecedem a volta de Cristo, e o 7º selo é a volta de Jesus. Então, nesse 6º selo, o terceiro sinal, fala aqui que é a queda das estrelas. E isso se cumpriu no dia 13 de novembro de 1833, quando houve aquela tremenda chuva de meteoros, aquela tremenda chuva de estrelas cadentes que rasgou o céu da América do Norte, deixando iluminado desde as 2 horas da manhã até o alvorecer do dia. E muitas pessoas acharam que até o mundo estava acabando, alguns até buscaram seus sacerdotes para se confessarem, vizinhos se reconciliaram, mas naquele momento Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, filhos, eu estou vivo e eu estou voltando. Porém, Jesus não deixou apenas sinais na natureza e no espaço, mas deixou outros sinais. Por exemplo, aqui em Mateus, esse mesmo capítulo 24 de Mateus, em que Jesus fala sobre o fim de todas as coisas, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E olha o que o apóstolo Paulo vai nos alertar aqui, lá em 1 Timóteo, ou melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Vamos conferir lá? 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Diz, mas você precisa saber disto.
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Você conhece alguém assim? Atrevido? Mau? Desobediente aos pais? Irreverente? Mais amante dos prazeres do que amigo de Deus? Eu conheço muita gente. O mundo está lotado desse tipo de pessoas. O amor está se esfriando de todas as pessoas. Ou melhor dizendo, de quase todos, como Jesus falou. Você pode ver que as mães que não queriam criar seus filhos antigamente, elas os levavam até um orfanato, até um convento. Hoje não. Deixa-se crianças na lata do lixo, em banheiro de shopping. O amor mais lindo que deveria ser o de um pai para com o filho está se esfriando. Temos casos de pais que mataram seus filhos. O amor que era para ser mais lindo também, que era o conjugal entre marido e mulher, está se dissolvendo completamente. Ao ponto da gente ver uma mulher que corta seu marido em pedacinhos. Quantos casos de marido que mata a sua mulher, de maridos que matam as suas mulheres. Tudo isso é um sinal do final dos tempos. Mateus 24, Jesus nos traz outro sinal aqui no campo religioso, nos versículos 5 e 11. Vamos ler ali? Mateus, capítulo 24, versículo 5 e versículo 11. Mateus 24, 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso foi o versículo 5. Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Jesus falou de falsos cristos e falsos profetas. Quantos têm se levantado? Havia um homem aqui no Brasil que dizia ser Jesus Cristo, né? Até não muito tempo atrás, um sujeito chamado Henri Cristo, que ele falava ser Jesus Cristo. E tinha seguidores, discípulos e discípulas. Inclusive, quando ele apareceu a primeira vez, era a época do governo militar, um policial do exército foi prendê-lo, mas ficou com medo de dar voz de prisão a ele, pensando que poderia ser o próprio Jesus. Por causa da aparência dele, com a das gravuras que retratam o Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, no momento, está um sujeito chamado José Luiz de Jesus Miranda, que é um porto-riquenho que afirma ser Jesus Cristo e é adorado pelos membros da sua seita como Deus. Jesus falou que haveria falsos profetas. Quantos falsos profetas já se levantaram nesse mundo? Podemos mencionar, por exemplo, aquele Jim Jones, né? Que envolveu ao redor de si alguns milhares de pessoas, os reuniu ali na Guiana Inglesa. E quantos se suicidaram por envenenamento a mando daquele homem? Podemos lembrar também daquele outro, David Koresh, que dizia ser o último profeta, levou sua comunidade alternativa para Waco, Texas, e num conflito com a FBI, quantos ali também morreram, a maioria. Mas não apenas eles. Há vários falsos profetas hoje espalhados pelo mundo. Médiuns espiritualistas. Você liga a televisão, está cheio de falsos profetas. Pregando a teologia da prosperidade. Falsas curas, falsos milagres. Aliás, o pastor Paulo Júnior, que é um pastor de tradição reformada, lembrou muito bem esses dias num vídeo pregando. Cadê esses falsos profetas agora? Onde estão eles nessa epidemia, nessa pandemia de coronavírus? Por que eles não curam os enfermos que estão nos hospitais? Por que eles não mandam os seus lenços
para a Itália, para a Espanha, esses países que estão tendo mais ocorrências, Estados Unidos, para curar as pessoas que estão doentes ali? Por que eles não abrem suas igrejas para impor as mãos sobre essas pessoas sem luva e sem máscara? É porque isso é uma grande mentira, uma farsa. Porque os milagres só acontecem na televisão e no rádio. Mas Jesus falou também de sinais no campo político. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou a respeito de guerras e rumores de guerras. O que podemos dizer sobre os últimos 110 anos em termos de guerras? O século XX, sem dúvida alguma, foi o século das grandes guerras. Nós tivemos ali as duas grandes guerras mundiais. A primeira entre 1914 e 1918. A segunda entre 1939 e 1945. As duas juntas deixaram mais de 90 milhões de mortos. O foco foi a Europa, mas envolveu o mundo inteiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, pouco depois, houve aquela guerra indireta entre Estados Unidos da América e União Soviética, que se polarizou em vários países, como por exemplo a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, Guerra Civil no Congo Belga, Guerra Civil em Angola. Mas o século XX não teve só esses conflitos, teve outros. Poderíamos mencionar aqui as lutas travadas entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, a tentativa de libertação do País Basco na Espanha, a Guerra das Malvinas, Guerra do Golfo, a guerra lá na Bósnia e Herzegovina, envolvendo a Iugoslávia, Kosovo. E o século XXI já foi aberto por uma guerra do Afeganistão, depois no Iraque, agora rumores de guerras, mais recentemente, né, que até deram um tempo, mas até pouco tempo havia, entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Que são isso? Que são essas coisas senão sinais da segunda vinda de Cristo? E Jesus também profetizou que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Aqui em Mateus 24, 7, lemos: Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes em vários lugares. Segundo dados da ONU deste ano passado, de 2019, há no mundo hoje 820 milhões de pessoas passando fome, apesar de todo o avanço tecnológico. Quantos famintos? A gente, quando fala de fome, pensa só no continente africano. Não é só lá que há pessoas passando fome. Aqui, no Brasil, também tem gente passando fome. E vai passar mais ainda. Mais gente passará fome por causa dessa pandemia que está levando a um caos socioeconômico. E Jesus falou aqui também de terremotos em vários lugares. E agora eu me lembro dos terremotos que já abriram esse nosso século XXI. Como, por exemplo, terremoto na Turquia, na Itália. Em meio a essa pandemia de coronavírus, na Croácia, as pessoas tendo que se proteger do vírus e do terremoto. E o violentíssimo terremoto do Haiti, que deixou mais de 100 mil mortos. E o violentíssimo terremoto do Japão, que foi tão forte, capaz de mudar o país, que é uma ilha, de lugar. Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesus fala de outro sinal na natureza da sua volta. Lucas, capítulo 21, versículo 25.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Repare, Jesus falou que as pessoas estariam espantadas por causa da violência, do bramido do mar e das ondas. Estamos vendo agora no século XXI tsunamis, como aqueles de 2004, que varreram o sudoeste asiático e deixaram 285 mil mortos. Principalmente na Tailândia, mas em outros países ali vizinhos. E Jesus também falou que isso que nós estamos vivendo agora, essa crise mundial sanitária, também aconteceria pouco antes dele voltar. E eu quero ler com você nesse mesmo capítulo 21 de São Lucas, versículo 11. Nos diz assim, o Senhor Jesus falando: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Jesus falou aqui que haveria epidemias em vários lugares. Amados, quantas epidemias desde o princípio do século XX para cá, que não haviam assolado a humanidade antes. Vamos lembrar de algumas aqui. Febre amarela, gripe espanhola, e outras enfermidades que surgiram no século XX. O vírus da AIDS, vírus ebola, febre tifoide. E essas doenças originadas em animais que se tornaram contagiosas entre os seres humanos. Doença da vaca louca, gripe do frango, gripe suína africana. E o que dizer do vibrião do cólera, dengue, que teve vários tipos, né? Varíola, febre chikungunya, sarampo. E agora, mais recentemente, essa pandemia mundial de coronavírus. Algo nunca antes visto, nessas proporções. Capaz de contagiar o mundo inteiro. Nós tínhamos visto várias epidemias até então e até algumas pandemias, como aquela SARS e outras, que atingiram alguns países, algumas partes do mundo. Muitas delas nem chegaram no Brasil. Mas agora estamos vendo uma epidemia que chegou em quase todos os países, que atingiu todos os continentes. O que é isso, se não um sinal de que Jesus está voltando? Os homens se gloriam, né? Das suas consecuções, das suas realizações, das suas descobertas científicas, do seu raciocínio, do seu poder bélico, militar, político. De que serve tudo isso agora? Os homens, como zombam de Deus, em meio à folia do carnaval. Onde estão as escolas de samba agora? Por que eles não estão cantando e dançando? Por que só os cristãos cantam nesse momento? Cadê a Porta dos Fundos? Por que eles não estão fazendo piada na televisão com esse problema do novo coronavírus? Os homens zombaram de Deus. E esse vírus está mostrando que nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. A ponto de um micro-organismo invisível poder derrubar qualquer um de nós. Amados, não temos dúvida de que Jesus está muito próximo às portas.
Como disse Ellen G. White no livro Evangelismo, página 219, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Meu querido e minha querida, Jesus está voltando. Em Zacarias capítulo 4, versículo 12, parte B, o profeta nos apela. Porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Não deixe de se preparar. Se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, hoje mesmo, confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão por tê-los cometido. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. E decida viver uma vida inteiramente para Deus. Se você tem sido um cristão de meia tigela, um cristão meia boca, um cristão duas caras, decida ser um cristão de verdade, pois Jesus está voltando. Prepare-se, não se prepare sozinho. Ajude na preparação de outros, para que outras pessoas possam subir juntamente com você quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Nós estamos chegando na Semana Santa. Nossa semana de evangelismo da Semana Santa vai começar amanhã. Nós temos vários recursos que você pode usar para isso. Mesmo em casa, você pode colaborar, você pode participar deste grande movimento de evangelização que acontece em toda a América do Sul. Mande convites pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, para os seus amigos, familiares e vizinhos, para que eles possam acompanhar o evangelismo pela televisão ou pela internet. O evangelismo vai estar acontecendo com o pastor Luiz Gonçalves por todos os nossos canais de televisão, da TV Novo Tempo, que a TV Novo Tempo tem em outras TVs, e onde ela é canal aberto, estará sendo transmitido, e também pelo site da divisão, por nossas redes sociais, pelo YouTube. Nós já temos informação disso, temos passado para vocês. Então não deixe de divulgar, não deixe de envolver outras pessoas, não deixe de orar. Após a semana terminar, mande estudos bíblicos que você pode fazer com essas pessoas pelo WhatsApp. Quantas ferramentas nós temos hoje? Nosso material de estudo bíblico hoje está todo em PDF, está todo digitalizado. E você pode estar estudando a Bíblia com a pessoa por e-mail, pelo WhatsApp, por outras situações, até por chamada de vídeo. Não vamos perder tempo. Cristo vem logo. E nós precisamos ter pressa, sim, na nossa missão, em preparar outras pessoas para se encontrarem com Ele. Deus te abençoe. Maranata.